Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio do Up em Foque, da nossa série sobre doenças raras. A convidada de hoje é Regina Próspero e iremos falar sobre a Associação de Pais e Portadores. Regina, muito bem-vinda, muito obrigado pelo aceite. Você vai falar de um assunto, de um dia a dia extremamente importante, que acho que representa e vai auxiliar muita gente, né, os nossos ouvintes. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. E começa contando para a gente da vida da Regina, como que ela começou essa dedicação e esse dia a dia com as doenças raras. Obrigada pelo convite para falar de doenças raras. É uma coisa que eu gosto muito, até porque é aquilo que eu vivo já há 33 anos. Por que eu digo 33 anos? Porque é a idade do meu filho mais velho. Foi quando caiu na minha casa o tema doença rara. Naquela época, 1989, a gente não falava doença rara, a gente chamava de doença genética, né? E esse nome, esse termo, né, essa configuração de doença genética, ela ficou conosco até mais ou menos 2008, quando a Eurodes aí ela trouxe, né, o tema doença rara, porque doença genética as pessoas confundiam muito até com consanguinidade, o que às vezes tem a ver, mas na maioria das vezes nada a ver. Bom, meu filho mais velho, se vivo fosse, ele teria hoje 33 anos, e ele nasceu com uma doença chamada mucopolissacaridose. Como que eu descobri? Eu venho da área da saúde, eu sou formada em instrumentação cirúrgica e eu trabalhei por muito tempo com fisioterapia. Uma fisioterapeuta que me deu a oportunidade de ajudar a cuidar. Eu devo muito para ela. E aí, nesse tempo, você aprende muita coisa do que é normal e do que é fora do normal. Fora que, assim, eu tive minha irmã com 3 anos de diferença, eu tinha meu sobrinho com 8 dias de diferença do meu filho, a minha irmã com 13 anos menos que eu. Então, eu cuidei de criança, e a gente sabe o que é o tempo normal de cada um, né? E eu percebia que o Niltinho, o mais velho, que veio de um parto prematuro, ele tinha uma saúde muito diferente. Ele vinha sempre com infecções, ele mostrava sempre dificuldades na evolução, e para mim aquilo chamou muito atenção. Então, eu comecei a focar muito nas diferenças que ele tinha, e comecei a procurar médicos que pudessem me ajudar. Ele vivia numa via crucis, tá? Era um sofrimento sem igual que aquela criança passava, sempre mostrando as dificuldades para respirar. Aquilo não era normal, não era. Até que quando ele tinha 5 meses, um pediatra acreditou em mim, acreditou na minha fala de que meu filho tinha alguma coisa de diferente, que ele tinha alguma coisa na coluna, e pediu, então, um raio-x. E no raio-x veio descrito: favor investigar mucopolissacaridose. Ali, o mundo abriu para nós, para uma coisa que a gente nunca tinha visto, que era uma doença rara, genética rara, autossômica recessiva, mas que eu só tive o prazer, o desprazer de conhecê-la, de ser apresentada para ela no ambulatório de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, quando então o Niltinho foi acolhido. E aí ali naquele ambulatório de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu escutei coisas assim que qualquer pai teria caído, que meu filho nunca mais que meu filho não enxergaria, ele ia ficar cego, surdo, ele ia ter problema de desenvolvimento físico e mental, que ele jamais andaria, que ele evoluiria com retardo mental e que ele não viveria até os 5 anos. Essa era a realidade de uma pessoa comedida por mucopolissacaridose. A idade dele era? 6 meses.
6 meses, ele tinha 6 meses, isso foi por volta de 10 de junho de 89. E aí eles me falaram, olha, mãe, não engravide mais até a gente ter o resultado conclusivo, porque pode ser que você tenha outros filhos com a mesma doença. A chance é 25% e ela é muito alta. Então, vim para casa assim, olhava para a criança, o garoto interagia, brincava. É difícil você correlacionar aquilo que você escuta com aquilo que você vê. Enfim, cheguei em casa, contei para o meu marido, né, ele não estava comigo, eu estava sozinha nesse dia, e, bom, vamos evitar a gravidez, né? Eu já estava grávida de uns dias, não sabia, comecei a enjoar logo depois. Eu estava grávida do Dudu, o segundo filho. E aí o médico, depois num retorno que eu tive em Ribeirão, o médico até achou melhor que interrompesse a gravidez, porque o risco era muito alto. Eu bati o pé, falei que não ia, e aí veio o Duduzinho. O Dudu nasceu bem, foi desconsiderado como um paciente de mucopolissacaridose, mas infelizmente essa primeira notícia, ela não foi verdadeira, porque o Dudu também era um portador de mucopolissacaridose. Bom, eu tinha 2 filhos ali que demandavam cuidados excessivos, 24 horas, e eu lembro que as médicas, a doutora Chong e a doutora Sofia, do Hospital das Clínicas de São Paulo, porque nesse meio eu já tinha mudado para São Paulo, eu morava no início no interior, aqui em Itápolis, mas por conta da falta de auxílio médico para os meninos, e a gente via que eles estavam assim, que eles poderiam morrer por falta de recurso, nós mudamos para São Paulo, e aí eles foram acolhidos, então, no HC de São Paulo, no Instituto da Criança. E as médicas viram que eu gostava muito de saber, eu queria muito me envolver, eu tinha uma certa facilidade no entendimento do que era a doença, do que ela proporcionava, do que ela machucava, como lidar com ela. Elas me propuseram que eu fundasse uma associação de pacientes na época. Isso foi em 92, 93. Eu não tinha condições na época. Eu cuidava dos meninos, e para me propor a cuidar de mais gente de forma oficial era muito complicado. Então eu me propus a ajudar de forma extraoficial naquilo que eu poderia. Uhum. Eu sempre gostei muito disso, sabe? Eu sempre gostei de me envolver. Meu marido até brinca que se a gente morasse num condomínio eu ia ser síndica, porque eu estou sempre ali, né? Mas eu achava importante passar para outros as experiências que você tem, porque tanto as experiências positivas como as negativas, elas são válidas para que você ou não erre, uhum, ou que você tenha mais êxito. E aí foi indo, o diagnóstico dele só fechou em 95 e 94, setembro de 94, como uma mucopolissacaridose do tipo 6, Maratolami, que segundo as médicas, ela era a menos ruim das mucopolissacaridoses. Uhum. Só que infelizmente o Niltinho veio mesmo a óbito em maio de 95, a doença realmente venceu. Ficamos, né, com o luto e uma outra criança já evoluindo de forma negativa também para o mesmo caminho. E a luta para manter ele vivo foi cada dia mais intensa. Nesse meio tempo eu engravidei de novo, tive o terceiro menino, Leonardo. Hoje ele está com 23 anos, ele não é paciente de mucopolissacaridose, ele é um menino muito especial, ele veio numa época muito boa para salvar a esperança que a gente já tinha perdido. E essa esperança, ela foi indo até que em 2001, nós conhecemos a Associação Paulista, já assim na formação, pais como nós, que em busca de melhoria para os seus filhos, se propuseram a fundar uma associação, que era aquilo que eu já queria ter feito antes e não conseguia, para ajudar outras famílias. E foi assim, foi um casamento maravilhoso que nós tivemos com essa família de pais. Tivemos na mesma época um evento em Porto Alegre, onde se conheceu então que existia uma luz no fim do túnel, novas terapias estavam sendo fabricadas que poderiam mudar totalmente o curso natural da vida dessas crianças, mas a gente precisava que os brasileiros participassem, porque nunca o Brasil
tinha vez. Na verdade, nunca a América Latina tinha vez. E ali nós conhecemos o Dr. Roberto Giuliani, que é, eu falo que a pessoa melhor para fazer estudo clínico para doenças raras na América Latina. Me perdoe os outros médicos que eu gosto muito, mas isso é verdade. E o seu conceito é maravilhoso. E ele também queria fazer essas pesquisas aqui. Então, eles entraram com a força e a pressão de médico pesquisador, e nós entramos com a pressão de pais e associação de paciente. Nós tínhamos contato para fazer com que essas pesquisas vinham para o Brasil, a gente torturava mesmo os americanos para que isso desse certo, e deu. Tanto deu que começou a pesquisa para mucopolissacaridose tipo 6, depois o tipo 2, depois o tipo 1, tudo aqui no Brasil. E isso foi fantástico, porque abriu uma janela para a América Latina que nunca antes tinha acontecido. Se hoje as pesquisas clínicas no Brasil são fortes, eles têm a sua parcela de agradecimento à Associação Paulista e à equipe de Porto Alegre. Enfim, as pesquisas foram bem, deram certo, e a associação, ela começou a tomar um volume muito grande de trabalho que a gente nunca esperava, porque quando a gente fundou a associação, a gente praticamente trabalhava para começar, para assim, como que a gente fala hoje, como é que é? Eu trabalho no almoço para comer na janta, né? Então a gente fazia isso, a gente trabalhava para o mesmo dia, só que de repente nós percebemos assim, tá, tem pesquisa no Brasil, temos pacientes no Brasil, temos famílias que estão precisando, mas e o governo? O governo sabe disso? Não, o governo não sabe disso. E aí nós fomos desbravar um polo que é muito complicado, Brasília. Né? Fomos falar com parlamentares, fomos falar com gestores, com o ministro da Saúde, com diretores, com secretários, aonde precisava ir, estávamos lá. E aí começou-se então a entender que não existia só câncer, que não existia só síndrome de Down, que não existia só vítimas de acidente, existiam vítimas de pessoas com doenças raras, doenças genéticas que matavam muito mais, inclusive, do que doença cardíaca. E ali a gente percebeu que a gente precisava ajudar cada vez mais na disseminação da informação, para que outras famílias não sofressem o mesmo que nós sofremos. Tanto é que hoje o Instituto Vidas Raras, ele tem publicações, que são cobiçadas internacionalmente, porque nós ousamos em fazer aquilo que muita gente não conseguia fazer. Eram publicações fidedignas. Foi uma busca atrás de financiamento, busca atrás de consentimento, convites. Os médicos incríveis brasileiros, eles doaram textos para nós, para que toda essa construção fosse elaborada de forma fidedigna e concluída de forma de sucesso. E o Instituto, na época ainda era a Associação Paulista de Mucopolissacaridose, ele já vinha pegando um corpo e uma notoriedade que já não estava mais no Brasil, ele já estava internacionalmente conhecido. O nosso trabalho sempre foi muito pautado na ética, e Brasília já nos conhecia, começou também a nos pedir ajuda, assim como a gente também começou a cobrar que os pacientes fossem atendidos. Então, assim, sem uma associação de paciente atuante, mas assim, não é só, eu falo que não é só atuar, porque atuar qualquer pessoa consegue, mas atuar de forma fiel àquilo que se propõe, seguindo o caminho certo, sem atropelar, né, seguindo as normas, as regras, não são todas que fazem, tanto é que muitas perecem no caminho, né, mas a gente seguiu e conseguimos chegar onde nós estamos hoje. E
te ouvindo, né, você deixou, acho que bem claro que essa organização dos pais, né, no início da associação que era voltada, né, para a mucopolissaccaridose, foi fundamental para pressionar, foi fundamental para poder dar novos passos, né, abrir a janela, como a senhora mesmo comentou. Dessa importância, desse papel dessa organização, né, traz para a gente agora o que de fato isso mudou, né, que impactou essa trajetória de vocês. Bom, imagina só, você tem uma associação em São Paulo, mas você atende o país todo, porque o problema não está só aqui, na verdade, o problema menor é São Paulo, né? São Paulo é um polo industrial, é um polo de biotecnologia. Aí não adiantava a gente se preocupar só com São Paulo. A gente tinha que acolher todo mundo. E aí, em 2003 também, teve um outro fator que foi fundamental. Meu marido é analista de sistemas, e aí ele fez o primeiro site de doenças raras do Brasil. O meu primo também, muito função, meu irmão também na área de informática, juntou os três, construíram um site, que chamava na época apmps.org.br. E esse site, ele começou a receber pedido de ajuda do Brasil todo. Como administrador, o meu marido tinha como ver, né, quem é que entrava, da onde entrava, e nós começamos a perceber que tinha entrada nas nossas páginas da Ucrânia, da Rússia, da Oceania, de países de língua portuguesa, de língua espanhola. Eram muitos pedindo ajuda, sabe, e querendo informação. Aí nós começamos a ir atrás de patrocínio, e outra coisa também que foi fundamental foi que a Associação Paulista, ela acabou por formar filhos em outros estados. Nós detectávamos pais que eram bons, né, na articulação com outras famílias, que também queriam ajudar, e assim nasceram diversas associações no país todo, de mucopolissacaridose e depois de outras doenças. O Instituto Vidas Raras, ele é pai, né, é pai de criação de muitas associações no Brasil, muitas. Sem uma associação de paciente, com certeza esses estados também não desenvolveriam como desenvolveram, né, porque cuidar é muito complicado. Como que eu posso cuidar, estando em São Paulo, de uma família que está lá em Recife, de uma família que está em Natal, Alagoas, lá em Maceió? Então, a gente conseguiu colocar pessoas boas em vários locais. E isso foi fundamental para as famílias terem um apoio. Tanto é que, se você for olhar bem no cenário nacional, mucopolissacaridose é uma doença que está até bem estabelecida, porque nós trabalhamos muito para que tudo isso acontecesse, mas sempre preocupado na disseminação da informação, com políticas públicas, com tratamento medicamentoso, quando houvesse, para aqueles que tinham prescrição, e o cuidado, ele vai muito além de só ter remédio. O cuidado, ele vai nas terapias multidisciplinares, na sociabilização. Quando o Dudu entrou na faculdade, no final de 2007, que ele passou em Direito, as mães, elas ficaram sensibilizadas, porque elas perceberam que não era tirando o filho da escola que o filho ia ter saúde. Que ter saúde também era social, se sociabilizar, né? É estar no meio de outros, porque a vida não termina ali, na verdade a vida continua de uma outra forma, e muita família, ela acaba deixando de desenvolver a sua sociabilização por conta de um ente que é mais frágil. A gente não precisa fazer isso, a gente só precisa, de repente, saber administrar e moldar aquilo que é normal para os outros no nosso normal. Eu falo que é nisso que conta a inclusão. A inclusão não é você pegar aquela criança que tem uma anormalidade e colocar no meio de normal e pronto, tá tudo certo, fiz tudo. Não. É você educar o normal para a anormalidade. Porque é isso que tem que acontecer. E tudo isso nós fizemos no decorrer desses 20 anos de existência. E na prática do dia a dia, o que mais, assim, você pode
colocou um exemplo agora, né? Mudou na prática a vida das famílias, no modo geral. O que mais? Assim, tem quais mais outras situações que vocês realmente conseguem, ou no acolhimento, na assistência que seja? Bom, eu falo que a primeira coisa é o acolhimento, né? Você pega uma família, ela está totalmente destruída. Você tem que montar a família de novo, né? Mostrar para ela, porque muitos chegam e falam assim, olha, minha vida acabou, eu não tenho mais, acabou. Não é que acabou, ela só vai ser diferente. Eu escutei muito isso, a minha vida acabou, eu não sei mais o que fazer. Não, não é que a vida acabou, ela vai ser diferente. Você vai ter que viver um luto por tudo aquilo que você construiu e não vai acontecer, mas porque assim, porque você projetou algo que pode ser que também não acontecesse por outra razão, né? Então, o luto, ele tem que ser vivido para você matar aquele sonho que você teve e você construir um novo sonho da maneira como ele pode acontecer, mas de outra forma. De repente, você vai ter que, em vez de você pegar uma bifurcação, um atalho, você vai ter que pegar um caminho mais longo. Mas ele vai acontecer. É você ter consciência de que aquela criança, ela vai ter que ir no tempo dela, não no tempo de todo mundo. Ele pode ter mais sucesso, inclusive, do que uma outra pessoa normal, mas ela vai ter outro ritmo. E se moldar a esse ritmo é importante. Então, muita gente não entende o que fazer e como fazer. E o que o Instituto fez nesse tempo todo foi mostrar que, apesar das limitações e das diferenças, é possível, sim, você ter uma vida normal, só que no seu normal. Né? Até muita gente fala assim, você não é normal. Não, eu nem quero ser normal, tá? Eu já decidi, eu não quero ser normal, porque ser normal eu acho que dá muita dor de cabeça. É melhor você não ser nada disso. Mas é você ter a consciência de que você vai ter que mudar aquela sua concepção, daquilo que você criou e formou já naquele seu pensamento desde criança, eu vou casar, vou ter 3 filhos, eles vão ser um médico, um engenheiro, um advogado, ele vai ser o que ele quiser. Não, ele vai ser mesmo o que ele quiser. O Dudu foi, né? Se alguém falasse para mim, quando o Dudu tinha 10 anos, que ele seria um bacharel em Direito e um administrador de empresas, eu não sei se eu ia acreditar. Mas ele foi. Ele se formou nessas 2 graduações e hoje ele é um funcionário público da Prefeitura Municipal de Itápolis como agente educacional. E ele está lá, servindo, trabalhando, e ele gosta do que ele faz. Descontente, de certa forma, com o sistema, mas ele está lá lutando, ele está lá brigando. E é isso que é importante. Né? Talvez ele tenha chegado nos seus 32 anos, que ele vai fazer agora dia 5 de março, justamente porque ele brigou. E ele soube brigar. E ele teve quem o apoiasse em toda essa investida na vida. Porque você tem que investir, né? Você tem que investir e acreditar. E a gente fez isso com eles. Nossa, muito... Assim, eu fico ouvindo a história, assim, uma história muito bonita, né? Muita superação. E aí, na parte de políticas públicas, né? O quanto ser organizado institucionalmente falando permite que quem vai de fato realizar algo, né, permitir o acesso, que seja para trazer um tratamento clínico ou um tratamento definitivo, um investimento, enfim, são os parlamentares, né? E o que a instituição em si força isso? O que ela realmente conquista? Olha, quando a gente sempre bateu na tecla de que tinha que ter um protocolo, tinha que ter protocolos clínicos e tinha que ter alguma portaria, alguma lei, alguma coisa que nos coubesse. Porque até então você falava de doença rara, mas a gente estava sempre embaixo do guarda-chuva do PCD. Né? A gente nunca tinha nada para nós, a gente sempre tinha que achar alguma analogia em PCD. E aí, quando foi em 2012,
2011 eu conheci o ministro na época, o Alexandre Padilha, e eu falei mais uma vez aquilo que eu já vinha falando para outros ministros, que a gente precisava ter uma política pública voltada para as pessoas com doenças raras. E aí o ministro Alexandre Padilha, ele formou um grupo de trabalho para montar, elaborar e construir essa política pública. Na época, eles escolheram 4 associações de pacientes, 4 especialistas do Brasil e 4 membros do Ministério da Saúde para fazer parte dessa construção. De toda essa construção, nós tivemos associações muito boas, mas a única que tinha paciente em tratamento éramos nós. E ali, como o Newton era já analista de sistemas, a gente já tinha muita coisa para apresentar. A gente tinha um cadastro nacional de pacientes com polissacaridose, nós tínhamos também um cadastro nacional de instituições que cuidavam de pessoas com doenças raras, nós tínhamos médicos que cuidavam, então nós tínhamos muita coisa para oferecer. E a contribuição da PMPS na época, hoje Instituto Vidas Raras, foi fundamental nessa construção, porque eles viram, para começar, uma das coisas que a gente sempre fala para as associações de pacientes, sem um cadastro, nem marca reunião com o gestor. Porque ele vai te fazer perguntas que você não vai saber responder. Se você representa alguém, você tem que ter esse alguém no seu cadastro. E tudo isso, eles começaram até a respeitar a nossa associação quando eles perceberam que nós tínhamos isso. Porque eles vinham apresentar números e estatísticas, enquanto nós apresentávamos números reais e vidas reais. Isso fez toda a diferença. Então, esse trabalho, ele era único no Brasil. Ninguém tinha toda essa organização para poder chegar lá e debater cara a cara com o gestor, que já mordia, já rosnava quando você entrava na sala, porque ele achava que você estava ali só para tomar o tempo dele e não ia contribuir em nada. De repente ele percebia que você tinha dados e você batia de frente porque você tinha propriedade para isso, ele recuava. Isso foi realmente fundamental para que a política pública para doenças raras ela saísse do papel. E foi também por causa dessa organização que as mucopolissacaridose hoje, todas elas têm PCDT e elas têm medicamento incluso na lista de Ministério da Saúde. Aí tem gente que vai falar assim, putz, mas o que é PCDT? Né? O PCDT, ele é fundamental para saber quem é e quem não é apto a entrar em determinado tratamento. Chama-se protocolos clínicos e diretrizes de tratamento, porque nem todo mundo vai ser apto a determinado tratamento. De repente, eu, Regina, eu me dou bem com o tratamento A. Você, Bruno, você pode, de repente, pelas suas características, que vão ser denunciadas por exames, você, de repente, é mais apto ao tratamento B. Ah, mas se tiver só um tratamento, como que a gente faz? Tá, a gente também tem que ver se aquele tratamento que está disponível, ele é apto para todos aqueles que estão reivindicando. Isso é o PCDT. E a gente precisava muito disso, a gente não tinha. E isso faz com que o médico, muitas vezes, ele também trabalhe às cegas. Entendeu? Então, essa briga foi muito boa e a gente ganhou porque a gente tinha elementos para isso. E você me contou, né, antes do início da nossa gravação, que quando o Instituto ele realmente passou da associação para o Instituto, foi para poder também dar acolhimento e assistência para outras doenças em todo o estado, em todo o território nacional, e aí sim também o reconhecimento internacional, né? Então, hoje, o Instituto ele tem qual papel? Como que ele atua na vida dessas pessoas? De todas, né? O Instituto ele tem também, fora esses canais, né, de redes sociais que ajudam muito, né, no dia a dia, o Instituto também tem um 0800, que é o Linha Rara. O Linha Rara é um departamento
onde se o requerente, ele entra em contato e ele mostra quais são as dúvidas dele, e dependendo das dúvidas, eles são ou respondidas por nossa equipe técnica ou por especialistas, dependendo da requisição. Ele é chancelado pelo HC de São Paulo e pela Secretaria de Estado de São Paulo. Esse linha rara, ele acaba filtrando muitas demandas que não são nossas, tá? Porque qual que é também um dos critérios do Instituto Vidas Raras? Nós atuamos em doenças raras, mas se o Bruno tem uma associação XLP, tá, da doença XYZ, e ele trabalha bem, é com o Bruno que a gente vai indicar para quando uma pessoa vier nos procurar para saber sobre a doença XYZ. Então, nós temos parceiros em todo o território nacional, dos quais a gente troca figurinha. Nós criamos uma aliança, existe uma aliança de doenças raras, que é muito, muito comprometida, e nessa aliança tem doenças daquelas que você nem imagina que existe. Então, quando a pessoa, ele entra no linha rara e fala, olha, eu quero saber informação sobre Fabry, tá? Nós temos uma associação de Fabry que trabalha muito bem, e é para ela que a gente vai indicar. Essa rede, ela funciona de uma forma tão boa, que também já chamou a atenção de muita gente. Porque eu posso falar muito bem, Bruno, de mucopolissacaridose, mas eu não vou poder defender bem e nem ajudar tão bem uma pessoa que tem Tay-Sachs se eu não tenho Tay-Sachs. Então, a gente prefere que seja assim. Mas as informações, elas chegam para nós, e essas associações também, esses grupos de paciente, eles nutrem o Instituto Vidas Raras com informação, que quando o Ministério da Saúde precisa de alguma informação, eles já sabem quem recorrer. Ele vem para o Instituto Vidas Raras e ele fala assim, olha, eu estou fazendo um trabalho em tal doença, eu preciso de alguém que responda tal coisa. A gente vai atrás e a gente indica tal organização para poder responder. Assim como para jornalistas e tudo mais. Nem sempre é o Instituto que vai responder, mas é alguém que tenha mais formação e informação para isso. E isso é fundamental, né? Mas o Instituto teve sim que sofrer um update, né? Um upgrade, na verdade, desculpa, porque começou a vir tanta doença para nós. E assim, nós começamos a ajudar, que chegou um momento, a diretoria se reuniu e falou assim, gente, mas a gente está fugindo do nosso escopo, que é a mucopolissacaridose. Só que as demandas e os pedidos, se a gente fosse colocar no papel, eles eram os mesmos, só mudava a doença. Então, não era justo você concentrar as informações que você já tinha, o know-how e o expertise que você já tinha, só porque não era a mesma doença. Nós começamos a ajudar sim. E aí, de repente, nós vimos que a Associação Paulista de Mucopolissacaridose já não nos cabia mais. Nós trabalhávamos já em território até internacional, nós cuidávamos de outras doenças raras, então aquilo já não vivia mais para nós. E foi necessário a gente mudar, né, o nome para Instituto Vidas Raras, que era o que melhor nos definia. Entendi, compreendido. Regina, estamos aí já caminhando para o final da nossa conversa. Eu vou pedir só para você, para a gente voltar na temática principal, que é a organização, a associação, né, de pais, portadores e familiares. Se existe ainda algum ponto, alguma colocação, uma orientação que você acha que é necessário passar e compartilhar com todos. Com todos. Olha, eu sempre peço para que a pessoa, quando ela recebe um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica de alguma doença rara, que ela busque sim uma organização de pacientes. É fundamental que ela não se sinta só. É fundamental que ela veja que existem outras pessoas que já passaram também por esse calvário, que é um calvário, e que se mantêm bem e conseguiram ficar estruturados. Porque nesse momento, a casa cai. A casa cai. E a gente precisa ter um suporte.
Então vão lá, procurem, entrem no site do Instituto Vidas Raras, mandem informação, a gente vai, no caso, passar para outra associação, ou digite lá o nome da doença, de repente já tem uma associação que já está lá no Google também, que possa ajudar, mas o importante é que essa pessoa, ela entre em contato com alguém, para que ela não se sinta só, muito menos perdida, e ela vai ver que aquele bicho de 20 cabeças, ele tem menos cabeça do que a gente pensa. Porque, na verdade, a gente já está vivendo tudo aquilo, né? A gente só não sabia que era aquilo. Mas a gente já estava vivendo. A gente já estava matando um leão por dia. E, para quem quer, de repente, montar um grupo de paciente, uma associação de paciente, tenha consigo que o trabalho é grande, muito grande. O trabalho, muitas vezes, é exaustivo. Mas não tem coisa mais gostosa do que você levantar e saber que você vai ajudar alguém. Isso foi motivo de eu levantar da cama muitas vezes, porque a minha casa já estava em ordem nessa situação toda, mas a casa de muita gente não estava, e eu sabia que eu podia contribuir, e aquilo me deixava feliz. Eu falo que cada filho de alguém que eu ajudei a salvar, é como se eu tivesse também ajudado a salvar o meu filho que eu não consegui. Então, eu falo que eu faço muito mais por mim, porque é muito assim, muito benéfico para mim do que para qualquer outra pessoa. E é bom saber que, sendo bom para mim, também foi bom para o outro. Regina, bom, acho que a gente podemos finalizar por aqui. Deu para entender os seus motivos, né, para estar à frente de tudo isso, compreender a rotina de vocês, parabenizar pelo trabalho de vocês, né, é uma construção, acho que, diária, e conforme vai aparecendo as dificuldades, junto vem novas responsabilidades, e vocês foram, de forma organizada, transformando, eu acho que, vidas de muitas pessoas, né, e, como você mesmo disse, se alimentando do prazer, da gratidão e do bem-estar em poder fazer tudo isso. Então, Regina, meus parabéns por tudo que você contou, por todo o trabalho que é realizado, por toda a equipe, né? Eu acho que todo mundo que trabalha contigo deve ter um papel tão importante quanto, né? Sozinho a gente não faz nada. Não faz nada, né? Então, assim, muito obrigado. Eu espero que esse conteúdo é um compromisso nosso, né, que estamos à frente dessa série, fazer com que essas informações, esse ponto de vista, esse aprendizado seja amplamente visualizado, as pessoas realmente façam sentido para o ouvinte tudo isso, né? Então esse é o nosso papel como idealizador desse Up Enfoque para doenças raras. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Você e a equipe, né? É aquilo que você falou. Eu sem a minha equipe não seria nada. Eu falo que quem bancou as ideias mais malucas que eu tive e que deram certo foi a minha família, né? E a minha equipe. Porque sem investimento não se chega a nada. E é uma coisa que eu gostaria de falar muito para quem estiver ouvindo e tiver uma situação como eu tive em casa. Invista enquanto pequeno, dá trabalho. Eu tive que parar a minha vida. Por 20 e tantos anos eu parei minha vida. Mas eu investi e o resultado está aí hoje. Com todas as anomalias que o Dudu carrega, com todas as deficiências que o Dudu carrega, ele está em um indivíduo produtivo. Se eu não tivesse investido nele, ele não estaria nem aqui mais. Ele já teria morrido. Então é investir, é acreditar e investir. Bom, Regina, mais uma vez, obrigado. Obrigada. O Up Enfoque é uma realização da Eleven Up e do Omax Lab.